criadores, tudo bem por aí? Hoje, dia 9 de março, e conforme eu tinha referido no último vídeo, estavam previstos nascerem algumas das primeiras crias aqui no Canadeu Santos Costa. E, efetivamente, isso já ocorreu durante a parte da manhã e início da tarde. Eu estou a filmar este vídeo agora à meia da tarde, são neste momento 15h40 da tarde. E já tenho aqui, nos 4 casais que tinham previsto nascer crias hoje, já tenho aqui algumas das crias nascidas, as quais irei começar a mostrar. Resta a dúvida. Quais foram as crias que nasceram primeiro esta época de criação? Foram crias Gloucester ou foram crias London Fancy? E pronto, é assim, meus amigos. Ficamos sempre com aquela ansiedade, aquele orgasmo ornitológico que só os criadores de aves sentem, que é a altura do início dos nascimentos, dos primeiros nascimentos de um aviário e de um criador. Isso ocorreu aqui no Canadeu Santos Costa hoje, dia 9 de março. E dos 4 casais que estavam com data marcada de nascimento para o dia de hoje, efetivamente já nasceram algumas das crias dos ovos galados nos respectivos casais. Eu passo a informar que as primeiras crias que nasceram foram crias Gloucester, que nasceram aqui no casal, deixem-me ver, aqui no casal número 33, onde temos um macho lipocrómico, vou-vos mostrar aqui, onde temos aqui um macho lipocrómico com uma fêmea intensa. A fêmea está lá no ninho, como podem ver. O macho está aqui no chão. E então as primeiras crias do dia que nasceram e da época foram efetivamente crias Gloucester. De seguida, no ninho, no casal ao lado, ou seja, no ninho ao lado, nasceram também... nasceu aqui uma cria Gloucester, sendo que estão para nascer mais 2 crias, uma vez que este casal tem 3 ovos galados. Estamos a ver o macho aqui no poleiro, a fêmea está lá no ninho e já tem também uma cria nascida. Seguidamente, temos aqui também um casal de Gloucesters, que também tinham a data de eclosão marcada para hoje, onde o macho é um macho coroado buff, como podem ver. E a fêmea é uma fêmea canela, uma fêmea que foi a que ficou em primeiro lugar no último GCP em Santarém. Na classe dos campeões ela ficou em primeiro lugar na classe dos canelas. Está ali no choco. Ela tem 4 ovos galados. A primeira cria já eclodiu, como poderão ver nos vídeos que eu irei colocar aqui no vídeo. E depois, por último, temos no 4º casal... Temos também aqui um casal de Gloucesters que estão a chocar ovos de um casal de London Fancies, em que também já nasceram as 2 primeiras crias, sendo que existem 3 ovos galados. Portanto, ainda irá nascer, se tudo correr bem, ainda irá nascer mais uma cria, se tudo correr bem no dia de hoje, se não mais tardar no dia de amanhã. Os níveis de umidade no interior do candaril neste momento estão devidamente controlados, estão entre os 60% e os 65%. Lá fora os níveis de umidade são relativamente superiores, ou seja, o tempo aqui está completamente instável, como eu vos mostrei no início do vídeo. Muita chuva, muita água mesmo. A minha sorte é que os terrenos aqui da minha quinta se conseguem sugar bastante bem a água e as poças não ficam durante muito tempo ao de cima, porque o terreno consegue sugar muito bem toda esta água, mas posso-vos dizer que os níveis de umidade lá fora estão entre os 75% e os 85%.
No entanto, eu como mantenho aqui as janelas abertas, em todo o canaril e também a porta, faz com que a umidade concentrada no interior do canaril não seja tão densa como no exterior e consigo manter aqui os níveis entre os 60% e os 65%. De qualquer das formas, o excesso de umidade na altura do nascimento das crias não é o fator mais preocupante para um criador. Muito pelo contrário, quando a umidade começa a descer abaixo dos 40%, aí é que se torna preocupante porque os ovos têm, porque as crias, os embriões, têm muita dificuldade em conseguirem picar a casca para saltarem cá para fora. Uma vez que a casca fica seca, fica mais dura e então as crias têm muita dificuldade em picar a casca para nascerem. Não é o caso aqui, uma vez que os níveis de umidade estão muito altos. E aqui o problema dos níveis de umidade estarem muito altos não se passa tanto na inclusão das crias, mas sim na quantidade de fungos que poderão se desenvolver, bem como de bactérias ou outros micro-organismos, devido a esse mesmo excesso de umidade que existe atualmente. Nós temos de ter muito cuidado com a alimentação que colocamos ao dispor dos pais. Temos de ter cuidado para que essas papas, essas misturas, não ganhem fungos muito rapidamente. O ideal será trocar essa mistura de papa 2 vezes por dia, olhar com atenção, não colocar grandes quantidades, colocar a quantidade suficiente para os pais poderem se alimentar e, por conseguinte, alimentar as suas crias. E se sobrar a meio do dia, se colocarmos de manhã essa papa e a meio do dia se sobrar alguma papa, o ideal será retirarmos essa papa e colocar uma papa nova, por forma a que principalmente não ganhem fungos. Como todos nós sabemos, os fungos atacam severamente as crias porque as crias ainda não têm o seu sistema imunológico desenvolvido, acabaram de nascer. É a mesma coisa que um bebê que saia do interior da sua mãe, que não tem defesas imunológicas algumas. E então é muito importante, nesta fase, nós não colocarmos muita papa à disposição dos pais para, a meio do dia, trocarmos essa papa e colocarmos uma papa nova. Eu, nesta fase do nascimento das crias, e como quem me acompanha sabe, eu sou apologista de dar sementes germinadas. Eu uso este germinador, que é estupendo. Eu antigamente utilizava outro sistema, como poderão ver em vídeos anteriores, mas entretanto comprei este aparelho que me ajuda a germinar as sementes. Como vocês podem ver, estas sementes têm pouco mais de 24 horas. Ou seja, têm pouco mais de 24 horas tiradas da água. Eu coloquei o recipiente com bastantes sementes aqui dentro, enchi com água, algumas gotas de lexívia, deixei ficar 24 horas submersas em água. Passadas essas 24 horas, tirei a água que aqui se encontrava, passei em água corrente aqui por baixo da torneira abundantemente e elas estão há pouco mais de 24 horas a germinar. Como podem ver, estão bastante germinadas, estão bastante bem. Aqui tenho outra prateleira exatamente com as mesmas sementes, com a mesma quantidade de sementes, foram colocadas na mesma data que as anteriores. Portanto, como podem ver, estão bastante bem germinadas. Estas serão para dar amanhã. Entretanto, a última prateleirazinha eu já a utilizei hoje para dar aos casais que, entretanto, já nasceram as crias e coloquei aqui uma nova quantidade de sementes para germinar. Já estiveram aqui debaixo da água, com um bocadinho de lexívia, com umas gotas de lexívia. Entretanto, terei que colocar aqui mais água para elas ficarem 24 horas imersas. Estão a ver que ficam aqui sobre este dispositivozinho, sobre esta prateleira, a qual está cheia de água. Estão a ver tudo isto para dar umidade às sementes, para as sementes poderem germinar. E amanhã irei então tirar esta água que aqui se encontra, irei passá-las abundantemente por água corrente
Irei deixá-las mais 24 horas assim, enquanto faço uso das sementes que já estão devidamente germinadas, como podem ver. Isto é bastante importante, evitar o aparecimento de fungos na alimentação que damos às aves, uma vez que os fungos são um dos principais causadores de mortalidade nas crias nascidas recentemente. E então é muito importante nós mantermos as sementes devidamente limpas, devidamente passadas por água com frequência, para evitar o aparecimento de fungos nesta fase da germinação. Como vocês sabem, nesta fase eu uso muito o cuscuz demolhado, ou seja, eu utilizo uma determinada quantidade de cuscuz que coloco num recipiente e coloco também a mesma quantidade de água que coloquei de cuscuz e deixo esperar cerca de 30 minutos para que o cuscuz consiga sugar toda a água que foi lá colocada. Depois passo muito bem com um garfo, de forma a ficar muito soltinho, misturo as sementes germinadas e, por fim, misturo papa seca. Eu uso a papa seca da EasyM, como vocês sabem, quem me acompanha no canal sabe que já há muitos anos que eu uso a papa da EasyM, já não é de hoje. Temos aqui uma embalagem, as costas da embalagem, eu vou mostrar a parte da frente da embalagem para vocês verem. É uma papa seca que consegue sugar muito bem o excesso de umidade que as sementes e o cuscuz possam ter. E que eu trabalho aqui com esta papa há 6 ou 7 anos e funciona muito bem. Eu não sou apologista de alterar coisas que funcionam. Como sabem, existem muitos criadores que por vezes ouvem outros criadores dizerem usei aquele produto, a coisa correu muito bem, e esses criadores vão logo mudar para aquilo que ouviram os outros criadores referirem. Eu não sou esse tipo de criador. Eu, se tenho um sistema e se o sistema funciona bem, mantenho-me fiel a esse sistema até à morte. Uma vez que a coisa está a funcionar bem, não existe o porquê de mudar. Muitos criadores não entendem isso e depois não percebem porque é que por vezes no ano anterior tiveram sucesso pleno nas criações e no ano seguinte já não conseguem ter esse sucesso. Muitas vezes é por mudarem por modas, por ouvirem o criador A, B ou C a dizer que agora apareceu uma nova marca ou um novo produto que é muito bom e que funciona muito bem, e põem-se com experiências quando não havia necessidade dessas mesmas, uma vez que a época anterior de criação correu muito bem. E pronto, meus amigos, extremamente satisfeito. Os 4 casais que tinham crias para eclodir hoje, está tudo a correr bem. Ou seja, desses 4 casais, as crias estão a nascer progressivamente. São quase 16 horas da tarde e as crias estão a nascer. Isto não tem uma hora certa. Isto podem nascer às 8 da manhã, como podem nascer às 11, ao meio-dia, às 13, às 15, às 19, no dia seguinte, no dia anterior. Isto depende muito da forma como as fêmeas conseguem ou não chocar bem os ovos. Há fêmeas que rodam os ovos na medida certa no decorrer de um dia. Há fêmeas que não rodam tão bem os ovos. Há fêmeas que acabam por chocar os ovos com um determinado grau de temperatura diária e constante durante os 13 dias de choco. Há outras fêmeas que não. Há outras fêmeas que não se mantêm tanto tempo no ninho a chocar os ovos e levantam-se com mais frequência. Portanto, isto é tudo um jogo em que o criador tem que aperceber-se. A observação é muito importante. Nós temos de estar sempre atentos para ver se as fêmeas saem do ninho com muita frequência ou não. Temos que ter a percepção se as fêmeas rodam com frequência os ovos que se encontram nos ninhos ou não. Portanto, é muito importante o criador estar sempre atento e diligente, vigilante, de forma a tentar ajudar, de alguma forma, a eclosão das crias. E é isto, meus amigos. Por hoje é tudo. Eu irei fazer agora um próximo vídeo, um próximo episódio nos próximos dias. Uma vez que a partir de hoje, dia 9 de março, terei crias a nascer até ao próximo dia 22 de março. Portanto, isto agora praticamente todos os dias irão incluir aqui crias. Uns dias em que é só um casal ou 2, outros dias são 5 ou 6,
outros dias que são 7 ou 8 e por aí vai. Portanto, eu irei aqui fazendo a atualização da fase inicial das criações aqui no Candaril Santos Costa, para vocês também, de alguma forma, se aperceberem como as coisas estão a decorrer aqui. E também aqui pelo meio do vídeo, como fiz hoje com as sementes germinadas, vou colocando aqui umas dicas, umas informações de como eu procedo, alimentos e outro tipo de produtos que vou administrando às crias nesta altura, e vou-vos mantendo sempre aqui atentos sobre a fase das criações e sobre aquilo que eu utilizo durante esta fase, ok, meus amigos? Então vá, espero que tenham também umas excelentes criações, e enquanto encontrar-me com muitos de vós depois na altura das exposições, ok? Um forte abraço.